Desejo de menina. Será zero, tá 0 a 0 o jogo, beleza? Ok, bora junto então com o segundo tempo de Real São Ju 0, Juventude também 0. Para ver se nesse segundo tempo a rede vai balançar. E que autoriza o árbitro. Bola em jogo para você ligado aqui no estádio Otacilão em São Julião. Juventude 0, Real São Ju também 0. Campeonato Municipal de São Julião. E quem vai trabalhando no time do Juventude. No segundo tempo da etapa segunda. Vai trabalhando mais no meio. Ele faz de bola ali pro Caio Felipe. Recebe a bola. Caio Felipe fez o lançamento mais no meio aqui pro João Vitor. Chega na sequência Cicinho para desarmar a jogada. Esse é o Jones. Joga a bola no meio. O Jones. A bola sobra na frente. Agora vem quem chega para desarmar a jogada. É o Germano. Vai trabalhando pro time de Juventude. Tocando a bola lá atrás, no seu campo de defesa. Já faz o lançamento ali, da linha direita, para o Carlos Paredão. Recebe a bola. São dois na marcação do Carlos Paredão. A sequência chega para desarmar a jogada. O Júlio. E joga a bola na frente. A bola fica ali com o Real, com o Juventude. Vai para a cobrança. É o Felipe. Faz a enfiada de bola aqui mais na frente. Pro Alisson Wendel. Recebe Germano. Devolve a bola mais atrás. Pro Fagundes. Para o Fagundes. Já faz o lançamento aqui pro Germano.
Mazin chega na sequência para desarmar a jogada. Germano fez o corte, tentou o lançamento ali na grande área para o João Victor. Na sequência chega Júnior para tirar. Existe ainda Juventude, vai trabalhando, vai tocando a bola ali na linha esquerda. A bola fica mais na frente. Na sequência fica com o Carlos Paredão. Fez o lançamento aqui na grande área, ficando nas mãos do goleiro que já tem pressa e já arma a jogada. Vai trabalhando aí com o Halisson, trabalha o Halisson na ponta esquerda, joga a bola mais na frente, já desce, já se apresenta os jogadores do Real São Ju. É Thalisson. Joga a bola mais na frente, Mazinho, devolve a bola pro Thalisson. O Regis recebe a bola, já faz o lançamento mais do meio pro Adilson, recebe a bola, Adilson vai trabalhando, toca a bola ao time do Real São Ju, em busca de abrir o placar aqui no primeiro do segundo tempo. Ele faz de bola no meio, tira a bola de cabeça, marca o time do Juventude. João Victor fez o lançamento aqui no meio pro Caio Felipe, chega na marcação, o Cicinho, devolve a bola mais atrás pro Jones, já chega o Caio Felipe, na sequência o João Victor, a bola fica na frente, a bola não sai, vai trabalhando aí com Adilson, vai trabalhando mais no meio. O time do Real São Ju tocando a bola neste segundo tempo. 0-0 até aqui. Joga a bola aqui mais na frente pro Thalisson. Recebe a bola, o Thalisson vai trabalhando. Faz a enfiada de bola, bela enfiada de bola. Na sequência foi desarmado pelo Fagundes. Joga a bola mais no meio, Fagundes pro Germano. Chega de Jones para desarmar a jogada. É que acompanhando a gente as lojas Acessórios Prêmios. Também a Suzana Silva, também o Marcos, o Renato Souza. E vai trabalhando com o Germano. E o Avecinho da Acessórios Silva acompanhando aqui a gente. E que é escanteio. Vai o Germano aqui para a cobrança. Para dentro da grande área. Jogada perigosa. O jogador já feito de cabeça pro gol e a bola passou pertinho. Chegou ali o Bruno, a cabeceada. E por pouco Juventude não abre o placar neste segundo tempo. Vai o Germano para a cobrança do escanteio. Germano, escanteio para o Juventude. Os jogadores aqui já descem para dentro da grande área. Quem sabe o Juventude pode abrir o placar ainda no início do segundo tempo. Olha o lançamento feito na grande área. Bora ver quem chega de cabeça. A bola passou com o Fagundes. E vai o Fagundes vem a bola, chega na sequência aqui o Darson para desarmar a jogada. A bola saiu, mas a bola não saiu. O Regis, vai trabalhando o Regis, bela enfada de bola, joga a bola mais no meio. Trabalha agora o time do Real São Ju, já perdeu a bola com o Alisson Wendel. Recebe a bola o Alisson, vai trabalhando no meio, tocando a bola o time do Juventude. Bela enfada de bola pro Bruno, recebe a bola o Bruno, joga a bola mais no meio. Vai trabalhando, passe errado, a bola fica mais na frente. A bola fica no meio. A bola fica com Juventude. E já arma a jogada. Passe errado. Recebe a bola Cledson. Ele contra o Baiano. Baiano já recua a bola mais para trás para o goleiro Orio. Que já baixa a bola para frente. Joga a bola no meio. Tira Regis de cabeça. A bola fica na frente com o Cledson. Trabalha o time do Real São Ju com o Cledson. Vão descendo o time do Real São Ju. Já com a bola o Zé Joaquim já desarmou a jogada. O Darson chega ali na sequência. A bola fica com o Alisson na sequência. Mais uma falta em cima do Alisson. O Alisson já trabalha com o Germano. Germano faz o passe para o Alisson. Chega na sequência o Dalisson para tirar a bola. E joga a bola para a lateral. Lembrando que sábado, dia 4 de dezembro, o Mandaca City vem a campo enfrentando o Atlético do Piauí, valendo vaga. Mandar aqui um abraço para toda a galera do Mandaca City aqui do estádio Romário, também o Fábio Oliveira, presidente aí, toda a galera do Mandaca City acompanhando essa e já vai trabalhando, Juventude trabalhando no meio. Ele cai de bola, toca a bola, o time do Juventude em busca de abrir pra cá. O Carlos Paredão vai na bola, vai descendo aqui mais na frente. Já tem o Caio Felipe aqui no meio. O Carlos Paredão na sequência pediu falta.
não. Aqui o Lucas Silva mandando um abraço aí pro Orim. Cadê o Arthur aí com a gente? E aqui vamos acompanhando aqui a jogada do Juventude. É lançamento aqui feito, vai ser feito para dentro da grande área. Os jogadores ali já descem. O Juventude querendo abrir o placar já nesse segundo tempo. Olha o lançamento feito para Fagundes de cabeça pro gol e o goleiro saiu para fazer a defesa. E já trabalha o time do Real São Ju. Já trabalha com o Dalisson. Faz o lançamento mais na frente pro Dalisson. Recebe, vai trabalhando. O time do Juventude marca ali com o Jardel. Tentou desarmar a jogada. A bola saiu e arremesso lateral. Arremesso lateral já cobrado. Ali na frente pro João Victor. Chega o Regis, na sequência, João Victor. O João Victor fez o lançamento pro Germano, ele faz a bola pro Joneto, pro João Victor, dominou na grande área, na sequência. A bandeira já tinha levantado a bandeira. E o Regis já faz o lançamento aqui pra grande área, pro meio de campo. O Alisson tira de cabeça. A bola fica com o Jardel, domina, encheu o pé. E já recomeça o time do Real São Ju com o Cicinho. Domina a bola, Cicinho. Toca a bola mais na frente para Dilson. Domina Dilson. Vai trabalhando agora o time do Real São Ju. Tocando a bola aqui no meio. O Juventude marca. São dois jogadores na marcação. Ele devolve a bola mais na frente. A bola fica mais na frente ali pro Jefferson Alencar. Faz a jogada na sequência. Chega Carlos Paridão para ajudar. Tira a bola. É arremesso lateral pro time do Real São Ju, que tem pressa. 0-0 até aqui. Aí já bate, arremesso lateral, fica a bola com o Cledson, devolve a bola o Cledson mais na frente pro Adilson, domina a bola Adilson, toca a bola para Regis, recebe a bola Regis, faz o lançamento mais atrás pro Cicinho, Cicinho já recebe a bola, com calma, tranquilidade, vai descendo o time do Real São Ju, os jogadores já descem, faz o lançamento ali na grande área. A sequência, outra vez o bandeirinha levantou a bandeira. O Felipe vai dar um abraço aqui pro Maravilha. Também vou dar aqui um abraço pro Marquinhos Maravilha aí do time do Alto. Ele vai acompanhando a gente, a Jaira Brito, o Raniel Anísio, o Felipe, o Denis Brito. E aqui vai trabalhando o time do Real São Ju, dá enfiada de bola no meio, tira a bola de cabeça. Aí tem pressa o time do Juventude, um arremesso lateral. Tá lá Germano para cobrança do Baiano. Baiano já faz o lançamento. Vai tocar a bola pro Caio Felipe. Troca a bola o Juventude. Fez o lançamento mais do meio. Bora ver quem chega para tirar a bola. Cicinho já se apresenta ali para tirar a bola. A desarmar a jogada. Vai trabalhando com o Caio Felipe. Chega na sequência ali o Jardel dentro da grande área. Também tem o João Victor. Fez o lançamento na sequência. A bola fica nas mãos do goleiro Wagner. E a galera também da Barbearia Estilos também está assistindo a gente. O Flávio Lima, que joga a bola mais na frente, vai trabalhando no meio com o Mazinho. A bola fica no meio, vai trabalhando mais no meio. Toca a bola o time do Real São Ju. Toca a bola com o Regis. O Regis devolve a bola para Jones. Vamos, recebe a bola o Júlio. Toca a bola na frente. A bola fica com o Zé Joaquim. Devolve a bola aqui no meio para o Jardel. Marcação cerrada. Vem agora trabalhando o time do Real São Ju. Jogo duríssimo, 0-0 até aqui. Já estamos no segundo tempo. É o arremesso lateral já cobrado para o Juventude. Germano, Zé Joaquim, recebe a bola, tentou fazer o lançamento, chega Dalisson para desarmar, para tirar a bola, chega na sequência o Jones, João Victor aperta, toca a bola para Germano, o Germano trabalha, faz o corte ali para a direita, para a esquerda, joga a bola para o Alisson Wendel, chega na sequência o Jones e joga a bola para fora. Aí o Alisson
Vai para a cobrança. Faz o lançamento para o Jardel aqui dentro da grande área. Recebe a bola, Jardel. A sequência, João Victor. Evita a saída de bola. Joga a bola mais no meio. Tentou para Germano. Passe errado. A bola fica agora com o time do Real São Ju. Com o Dalisson, que já vai trabalhando. Na sequência, a bola saiu. É arremesso lateral. Campeonato Municipal de São Julião. Apoio Prefeitura Municipal de São Julião. O povo é o poder. E Secretaria de Esporte e Lazer. E aqui vai trabalhando com o Jardel. Fez a enfiada de bola para o João Victor ali do meio. Chega Germano, chega na sequência o Dalisson. A bola fica com o Alisson. Fez o lançamento ali na grande área. Chega para cortar a bola o Cicinho. E nem existe o Real São Ju com o Cledson. Já perdeu a bola fica com o Juventude. Jardel. Chega Jones para desarmar a jogada. E agora vai trabalhando. Vai descendo o time do Real São Ju em busca de abrir o placar aqui no estádio Tacinão. A bola ainda não entrou nesse domingão. E já vai trabalhando mais na frente. Jardel ali no meio. Tocando a bola. Chega Mazinho para tirar a bola. Na sequência caiu. O Jardel ali levanta o companheiro. A bola fica na frente. Germano na sequência. Agilson. Joga a bola mais na frente para Cledson. Vai trabalhando agora, vai descendo o time do Real São Ju com o Cledson. Tem também mais na frente o Jefferson Alencar mais no meio. Chega a bola fica com o Ourinho. Aqui com a gente o Maurício Gomes, também a Iarla, também a Márcia Evangelista e o Regis. E agora o Livardo Souza. E agora vai trabalhando aqui mais na frente com o Alisson Wendel. Recebe a bola, o time de Juventude toca a bola. Germano recebe, chega Regis na marcação. Olha o Germano, vai trabalhando o Juventude. Tem o Zé Joaquim mais na frente. O Caio Felipe já se apresenta, fez o lançamento para o Caio Felipe. Na sequência, o Júlio tira a bola. Existe ainda o time do Juventude com o Caio Felipe. Recebeu ali a bola, desarmou a jogada. E o árbitro acabou marcando a falta. Aí toca a bola com o Cicinho. Olha o Júlio. Fez o lançamento dentro da grande área. Na sequência, a bola ficou nas mãos do goleiro. Aí já joga a bola aqui no meio. Para ver quem se apresenta. Germano. Já passou pelo Jones. Fez o lançamento. Aqui no Caio Felipe. Não jogou na sequência. Chega para tirar a bola zaga. Aí o Dalisson. Joga a bola na frente. Chega João Victor. O Alisson tira de cabeça. A bola fica mais na frente com o Mazinho. Já joga a bola mais no meio. Trabalha com o Baiano. O time de Juventude agora desce. Querendo abrir. Tentando abrir o placar. Joga a bola na frente. Fagundes. Domina a bola no peito. A sequência faz o giro. Para o Alisson. Wendel. Recebe a bola o Alisson. Também tem o Germano. Fez o lançamento na sequência para o Caio Felipe. Tá duro. Aí vai trabalhando com o Real São Ju. 0-0 até aqui. 0 para o Real São Ju, 0 para o Juventude. Aí estamos no segundo tempo. Etapa segunda. Campeonato Municipal de São Julião. Agradecendo aí pela sua presença aqui no estádio. Lembrando que sábado temos um grande jogaço valendo vaga no Maia Cacete contra o Atlético do Piauí. Grande jogaço a partir das 15h30. Contamos com você. A enfiada de bola para o Dalisson. Fez a enfiada de bola ali para o Mazinho. Aí vai o goleiro Ourinho. Faz o tiro de meta. Tira a bola ali o Cicinho. Toca a bola para o Júnior. Faz o lançamento mais no meio para o Cledson. Chega Germano para desarmar a jogada. E agora vem trabalhando o Juventude. Bela enfiada de bola, bela jogada trabalhada. Fez o lançamento mais à frente para o Caio Felipe. Na sequência, o goleiro Wagner esperto. Lembrando aí que o Jonas informa que perdeu a carteira. Quem vier encontrar pode entregar a carteira com os documentos. Agradece desde já o Jones. É arremesso lateral. Tá ali o Jefferson Alencar, também o Alisson Wendel.
Aí bate a bola para Germano. Agora vem descendo o time da Juventude. Regis na sequência, ele com o Germano. Chega, tira a bola o Regis. Aí vai o Alisson, pro remesse lateral. Olha o Alisson. Vai fazer o lançamento na grande área. Fez o corte, o Alisson. Ele passou por um, passou por dois, entrou na grande área. Na sequência, tira a bola ali a zaga. Aí o Alisson, joga a bola pro Assim. Rouba a bola o Alisson. Faz o lançamento pro Germano. Recebe a bola, Jardel. Devolve a bola pro Alisson. O Alisson já trabalha mais na frente pro Zé Joaquim. Fez o lançamento pro Germano. Na sequência, chega para tirar a bola Jones. Existe o baiano, encheu o pé pro gol e a bola acabou saindo. Na sequência, o Jones ele acabou caindo. Atualizando aqui a galerinha do Instagram que tá com a gente. O Evaí, o Carvalho, o Francelli, o Wellington Bezerra, a Mara Rodrigues, o Janison Orlando, Carlos Lima, Livardo Souza, muito obrigado a cada um, também a Yarla, a Marciana Evangelista, muito obrigado galerinha do Instagram, sempre acompanhando, prestigiando o futebol São Juliauense. Lembrando que na compra do ingresso você concorre a 2 prêmios de R$100, dia 18 de dezembro, patrocinado por o Dr. Leonardo Rocha, o homem dos exames. Agradecendo aí a cada um de vocês que sempre vem ao estádio prestigiar o futebol São Juliauense. Agradecendo aí pela sua participação aqui no estádio. E joga a bola o time do Real São Ju. A bola ainda não balançou as redes. 0-0 neste segundo tempo. Jogo duro, 2 times marcam. Mas vem trabalhando agora com Juventude, com Germano. Belo enfiado de bola, joga a bola mais no meio. Para o Germano, já recebe a bola do Zé Joaquim. O Alisson Wender já passa aqui na linha direita. Para o Germano, fez o lançamento aqui para o Alisson Wender. Toca muito forte. O Alisson recebe. Dalisson chega para tentar desarmar a jogada. Vai o Alisson, passou pelo Dalisson. Na sequência, chega, tira a bola o Jones. Galerinha também dá acessórios, prêmios, sempre acompanhando a gente. Obrigado a cada um de vocês do Instagram. Aqui vai acompanhando, aqui vai trabalhando o time do Real São Ju. Bela enfiada de bola, trabalha com a Adilson no meio. Faz o lançamento ali para Cicinho. Cicinho já recebe a bola, já vai trabalhando. Tem pressa o time do Real São Ju. 0-0 até aqui, segundo tempo. Vai trabalhando mais no meio, Juventude marca. Marcação cerrada, já roubou a bola. Carlos Paredão já desce. Vai trabalhando, vai descendo agora o time do Juventude. Bela enfiada de bola na sequência. Foi desarmado ali pelo Adilson. Passe errado. E o Real São Ju já tira a bola. A bola acabou saindo. Aí fica a bola mais no meio, mais na frente. A bola acabou saindo novamente. Aí joga a bola no meio. Vai trabalhando mais na frente, vai descendo o time do Real São Ju. E vai trabalhando ali no meio, na sequência o árbitro parou. Aí vai o Carlos Paredão. Ali no meio, Cicinho. Vai jogar daquele cabinho lá. Vamos jogar de um galego. Eu sei, né? Eu fico Cici. Aí trabalha mais na frente. Time do Real São Ju, toca a bola. E a Micaela me dando um abraço aqui pra Bianca Neto, também a Janice aqui com a gente, a Jane perguntando pra cá, 0-0. Aí estamos no segundo tempo. A bola fica na frente, vai trabalhando o time do Juventude, jogo duro, jogo muito pegado, de muita marcação, os dois times marcam, não tem muita saída para as finalizações, um jogo meio trancado. E a bola fica com o Zé Joaquim. O Zé Joaquim e o Germano.
um dos jogadores aí mais antigos do Juventude. Aí o Alisson já chega mais pra cá, o Caio Felipe já vai descendo. E o lançamento vai ser feito para dentro da grande área. Autoriza o árbitro, os jogadores já descem. Partiu, fez o lançamento pro Dani, pro Bruno. Na sequência o Cicinho tirou a bola. Chega na sequência o Regis, a bola fica ainda com o Caio Felipe. Encheu o pé, jogou por cima. Campeonato Municipal de São Julião. Apoio Prefeitura Municipal de São Julião. Povo é o poder. Secretaria de Esporte e Lazer. Aí joga a bola na frente, vai trabalhando, vai tocando a bola o time do Real São Ju. O jogo duríssimo aqui, 0-0 até aqui. Aí toca a bola com o Regis, trabalha com o Regis, vai enfiada de bola pro Mazinho, recebe a bola, o Mazinho vai trabalhando agora o time do Real São Ju, já faz a enfiada de bola errada com o Jones. O Jones já toca a bola na frente, existe ainda Juventude, na sequência o Mazinho, fica com a bola de novo o time do Real São Ju, vai trabalhando no meio. Ele enfiada de bola mais na frente, agora toca a bola o time do Real São Ju, tocando a bola ali com o Adilson. Já recebe a bola, já faz o lançamento mais na frente aqui pro Marquinhos. Recebe a bola o Marquinhos, vai trabalhando, chega ali o João Victor, ele toca a bola para Jones, Jones recebe a bola, vai enfiada de bola pro Cledson, Cledson trabalha, faz a tabela com o Mazinho, Mazinho agora disparou, chega a zaga para tirar a bola. Para o Marquinhos, faz a enfiada de bola, Mazinho devolve a bola pro Marquinhos, vai trabalhando o Marquinhos ali no meio, já faz o lançamento ali para dentro da grande área. A bola fica no meio, chega Caio Felipe na sequência Cicinho tira, a bola fica no meio. Marcou ali o árbitro ao meio. Aí joga a bola na frente, bola saiu. E arremesso lateral já cobrado. Aí toca a bola o time do Real São Ju, com o Cledson. Faz o lançamento aqui no meio pro Caio Felipe, chega Jones para tirar a bola fica na sequência com o Cicinho. Trabalha com o Regis. Vai trabalhando no meio, Regis. Já toca a bola, mais no meio. Adilson. Joga a bola na frente. Autoriza o árbitro ao meio. Joga a bola na frente. Vai trabalhando agora o Juventude, bela enfiada de bola pro Caio Felipe. Na sequência, chega o Marquinhos para tirar a bola. A bola existe ainda com o Alisson. Fez o corte para a direita. Encheu o pé o Alisson Wendel. Atualizando aqui o Instagram, a Carla Brito Jefferson, Simon, também a Sônia Maria, acompanhando aqui a gente. Joga a bola na frente, vai trabalhando o time do Real São Ju, 0-0, segundo tempo, Campeonato Municipal de São Julião, vai trabalhando com o Regis ali do meio. O time do Real São Ju toca a bola, o time do Juventude marca, bela enfinhada de bola no meio, vai trabalhando, chega Carlos Paredão para tirar a bola e joga a bola para cima. Existe o Juventude, vai trabalhando no meio, vai trabalhando com o Jardel ali no meio, os jogadores do Real São Ju marca, chega Regis, tira a bola na frente, bela enfiada de bola, o Edilson aqui mais na frente, vai trabalhando, vai descendo o time do Real São Ju em busca de abrir o placar ainda nesse segundo tempo, 0-0 até aqui. Jogo duríssimo aqui no estádio Altacilão, em São Julião. Que a Jane mandando um abraço aqui pro Cledson, meu primo Cledson. Aí trabalha, vai trabalhando no meio, bela enfiada de bola o Real São Ju. Quem sabe a chance do Grau, encheu o pé, jogou a bola pra fora. E aí, Tintin? É. Vai o Alisson Wendel.
A cobrança do arremesso lateral. Até aqui, o jogo se encaminha para 0-0, mas ainda tem muito jogo aí pela frente. Mandar aqui um abraço aí para os marcadores aqui do campo, Antônio Filho, também o Jefferson, também aqui o Laninho, o homem de 1000 gols da quadra esportiva. Agradecendo aí, já aproveitando o espaço, mandando um abraço para Cici na bilheteria, Raimundo do Chicoté aí na portaria, também o Anjinho, toda a galera aí do estádio Otacilão, que fazem um ótimo trabalho. Joga a bola na frente, Zé Joaquim, Mazin, joga a bola no meio, vem agora o São Ju trabalhando, aí já foi desarmada a jogada, já desarma o Juventude. Agora vai descendo o time de Juventude, vai trabalhando no meio, time do Real São Ju marca, fecha, os dois times jogando fechado, e agora vem trabalhando com o Caio Felipe, quem sabe pode abrir o placar, fez o lançamento aqui pro João Victor, Germano chega e acompanha a bola, recebeu a bola, Germano faz o corte, faz o giro pra direita, pra esquerda, ele contra Marquinhos, na sequência Marquinhos desarma a jogada. Joga a bola na frente, vai trabalhando agora com o Mazinho. Fez o lançamento, Mazinho. Na sequência, auxiliar já tinha levantado a bandeira. Matheus Cavalcante marcando impedimento. Ai, dona. A gente vai trabalhando no time do Juventude com o Alisson Wendel. Recebe a bola o Alisson Wendel. Tem pressa o Juventude. O Alisson já toca a bola. Ele faz de bola para Germano. Fez a tabela com o Alisson que na linha de fundo cruzou para dentro da grande área. Na sequência, o goleiro saiu para concluir a jogada. Aí já toca a bola o time do Real São Ju. Estamos no segundo tempo, 0-0 até aqui. Jogo duro. Agora vai trabalhando o Real São Ju, vai descendo ali na linha direita, Cledson domina, faz o lançamento pro André, recebe a bola, André, ela enfiada de bola pro Mazinha, a bola não chega aqui no Dalisson, e joga a bola mais na frente com a Adilson, domina Adilson, encheu o pé, jogou a bola pra fora. Lembrando que sábado o Mandaca City vem a campo enfrentando o Atlético em busca de uma vaga no Campeonato Municipal de São Julião. Sábado, dia 4 de dezembro, Atlético do Piauí, Mandaca City. Valendo vai, galera do Mandaca City tá ali, ó, o Romário, o Fábio, toda a galera, também o Marcilon, assistindo esse grande jogaço aí. Aí bate o tiro de meta, chega a bola na frente, Regis tira de cabeça, o Adilson, a bola fica mais no meio, a bola fica ali com o Caio Felipe, chega na marcação, já desarma a jogada, a bola fica mais no meio, vai trabalhando com o Cledson, bela enfiada de bola mais na frente, recebe a bola no meio agora, vai trabalhando o time do Real São Ju, bela enfiada de bola na grande área, na sequência, novamente ali o bandeirinha trabalhando aí, levantou a bandeira. Para o Alisson, fez o lançamento, o Alisson olha aqui na frente, para o João Victor. Aí o Marquinhos, joga a bola na frente, olha a jogada do Regis aí, para cima do Germano. Ele enfiada de bola, joga a bola para André, Cledson chega na jogada, a bola fica com o Baianinho. Agora é a vez do Juventude descer, armando a jogada, tentando fazer o gol, mas já foi desarmado. A bola fica com o Real São Ju. Grande jogaço. Ele enfiada de bola no meio, na linha de fundo, vai trabalhando agora o Real São Ju, quem sabe agora pode abrir o placar ali no meio, chega na marcação, para desarmar a jogada do Bruno. Toca a bola mais à frente com a Adilson. Sabe o nome daquele galego aí? Fabrício. Toca a bola mais à frente, tira a bola. Para ver quem sai aqui para concluir a jogada. Era o Jones, devolve a bola para o goleiro. A sequência, aí o João Victor. O Adilson. Recebe a bola, o time do Real São Ju. Vai trabalhando, vai tocando a bola, 0-0, nada de gols. Jogo duro aqui no Campeonato Municipal. Recebe a bola, Fabrício, vai trabalhando, vai enfiar de bola do meio, toca a bola. O time de Juventude marca, recebe a bola, André, devolve a bola mais atrás para Gilson. Já faz o lançamento aqui no meio para Marquinhos, recebe a bola, Marquinhos vai trabalhando, agora vai descendo o time do Real São Ju. Quem sabe pode abrir o placar agora nesse segundo tempo. Fez um lançamento na grande área. Na sequência, ninguém para concluir a jogada. O goleiro já joga a bola na frente. Cicinho tira a bola de cabeça. A bola fica na frente, sobra Real São Ju. Real São Ju agora aperta. Fez o chute de longe, o Adilson. Acompanhando a gente aqui a Mariana Brito, Romário Leandro.
Aí o Romário do Monaco City fez aí 2 gols no jogo anterior. Joga a bola mais à frente pro Caio Felipe. A bola passou. Fabrício recebe a bola do Monaco pro Real São Ju. Já vai trabalhando. Ele pede de bola para Gilson. Vai trabalhando mais do meio. Tem o Cicinho aqui mais atrás. Ele joga a bola pro Marquinhos. Na sequência, o Almi já para o jogo. Daqui a pouquinho temos o destaque da partida. Para ver quem vai ser o destaque da partida hoje. 7 votos para eleger o destaque da partida. 3 votos da Liga e 4 votos aí dos convidados que estão acompanhando o jogo. Aí joga a bola na frente, vai trabalhando o time da Juventude, tocando a bola. Jogo duríssimo que 0-0, nada de gols. Aí o Fabrício ali na jogada, Mazinho, vai trabalhando o Real São Ju, vai enfiar a bola, joga a bola para André, recebe a bola, André na linha direita, na sequência a bola saiu. É arremesso lateral. Joga a bola mais na frente com o Alisson Wendel. Joga a bola, trabalhando, trabalha. Ora o lançamento aqui pro João Victor aqui no meio. Ele encheu o pé. Agradecendo aí também a galera que vê o estádio, também agradecendo toda a equipe de saúde que está aqui também no estádio para dar assistência. Aí joga a bola na frente o time da Juventude. Aí joga a bola no meio. Tira a bola. A bola permanece no meio. Vai trabalhando o time do Juventude em busca de abrir o placar. Estamos chegando quase no final do segundo tempo. Joga a bola no meio. Vai trabalhando agora o time do Real São Ju. Fabrício. O Regis ali já desce. O Jones ali mais no meio. Aí o Fabrício devolve a bola mais atrás para o Cicinho. Cicinho com categoria, toca a bola para Mazinho, Mazinho recebe, são 2 jogadores na marcação, toca a bola, o time do Real São João atrás no seu campo de defesa, para o Regis, já faz o lançamento mais na frente. Também mandar aqui um abraço aqui para a galera do Real São João aí, o Victor Matheus. É o Victor Gol, é isso? É o cara. Aí joga a bola na frente, o time do Juventude vem trabalhando. Ainda dá tempo, galera, de balançar a rede neste segundo tempo. Eu quero é gol. E a bola enfiada de bola, já desarma a jogada. Bola enfiada de bola para o Alisson. Ainda vai trabalhando. O Alisson faz o lançamento para o Baiano. Recebe a bola, Baiano. Bola enfiada. O lançamento aqui para o Germano. Dominou a bola. Caiu o Felipe. Se apresenta, joga para cá. Felipe dominou. Chega na marcação para tirar a bola. Gilson, ele caiu, pediu falta. O árbitro manda seguir. E agora vai trabalhando o time do Real São João. Bola enfiada de bola. Chega ali o Marquinhos para ajudar ali o seu companheiro. Bola enfiada de bola. Já desce o time do Real São Ju, também tem o Cledson mais na frente, chega o Alisson para desarmar a jogada, a bola fica ainda com o time do Real São Ju, com Edilson, bela enfiada de bola para Marquinhos, recebe a bola, Marquinhos vai fazer o lançamento dentro da grande área, e a bola passou, ninguém para concluir a jogada. Agora atualizando aqui com a gente, a Raquel Lima, o José Armando, o Glauter também perguntando pelo placar, 0 para o Juventude, 0 para o Real São Ju. Estamos aí no segundo tempo da etapa segunda. Agradecendo a você que vem sempre ao estádio Otacilão. Muito obrigado pela sua participação. Muito bom ter você com a gente. Para o Adilson, joga a bola no meio. Para ver quem se apresenta. Toca a bola o time do Real São Ju, tocando a bola. Adilson, os 2 times marcam. É um jogo duro, um jogo decisivo. Também acompanhando a gente aqui o Miguel Rossi também, que não perde uma transmissão. E a bola fica no meio para o Juventude. Aí trabalhando o Juventude Futebol Clube. Joga mais no meio, vai trabalhando no meio, recebe a bola. O Jardel faz o lançamento mais atrás para o Fagundes, para o Germano. Recebe a bola, Germano. Já trabalha o time do Juventude. Bela enfiada de bola, Germano. É Joaquim, toca pro Germano, vem trabalhando. Bela enfiada de bola para o Alisson Wendel. Recebe a bola, o Alisson Wendel. Fez o lançamento para o Caio Felipe na grande área. Na sequência, chega o Adilson para tirar a bola. Chega o Alisson. Existe ainda
O Alisson joga a bola mais à frente pro Marquinhos. Chega Zé Armando, roubou a bola. A sequência, a bola saiu. O árbitro manda parar. Vão ser substituições para o Juventude. Ele tá acabando já. Se acabar, o que é que tem? É um ponto pra cada. Oi? Se acabar, é um ponto pra cada. Aí já bate a bola pro Regis. Domina a bola, Regis. Joga a bola mais à frente pro Cicinho. Recebe a bola, Cicinho. Já vai trabalhando mais no meio. O time do Relson Ju toca a bola. Fez a enfiada de bola para Mazinho. Passe errado. Recebe a bola ali o Germano. Chega na sequência o Cleison. Para o Caio Felipe. Na sequência, ele contra Regis. Aí vai o Alisson. Pede para os jogadores se apresentarem. Ele joga aqui para o Caio Felipe. Domina, Caio Felipe. Fez o lançamento na grande área. Tira, Cicinho, Germano na sequência. Se apresenta para receber a bola. São 3 na marcação. A bola fica ainda dentro da grande área. Germano não desiste. Vai em cima. O Regis ele marca. A bola fica no meio. Na sequência chega Cicinho. Tira a bola, Cicinho. Vai jogar a bola na frente. Aí tira a bola de cabeça. O time do Juventude toca com o Fagundes. Toca a bola para o Zé Joaquim. Zé Joaquim dá só um corte para o Caio Felipe. Chega na sequência Edilson. Desarma e vai embora. São 2 na marcação. A bola ainda fica no meio. Para o time do Juventude. Juventude vai em busca de abrir o placar. A rede ainda não lançou nesse segundo tempo e nem no primeiro tempo. E a bola fica no meio. O Relson Ju marca. Vai trabalhando o Juventude. Acreditando, apostando para o lançamento feito. Não tinha ninguém para receber a bola. Para o Marquinhos. Aqui o Isidoro diz, o jogo tá duro e muito trucado, tá difícil de sair gol. Quem fizer um leva. É o Isidoro de São José, São Paulo. Aí vai trabalhando no meio. O time de Juventude toca a bola com o Jardel. Na sequência chega Marquinhos. Time do Relson Ju marca, existe Jardel. Fez o lançamento, a bola passou pro Caio Felipe. Na sequência não deu para concluir a jogada. Aí joga a bola, o time do Relson Ju tocando a bola. Joga a bola no meio, daqui a pouquinho temos o destaque da partida. Tá duro de assistir. Hein, narrador? Tá duro, não tá? Duro de assistir. Rebate Juventude. A falta é pra frente. Bora ver quem chega para receber a bola. Time do Relson Ju marca. Vem o Juventude tentando. Carlos Paredão. Para o Carlos Paredão. Tentou entrar na grande área. Na sequência chega para tirar a bola. A zaga do Relson Ju. Existe o Juventude no meio. Estamos no finalzinho do segundo tempo. Juventude 0, Relson Ju também 0. Para o lançamento feito para a grande área. Aqui com a gente o Francimar Oliveira, também a Yasmin, também a Érica. Acompanhando a gente aqui no Instagram. Vai trabalhando Juventude com o Alisson. O Relson Ju marca, nada de gols até aqui. O Alisson, Germano já se apresenta, recebe a bola, Zé Joaquim. Germano já está aqui na ponta direita. Fez o lançamento para o Alisson. Ainda na sequência, acabou caindo dentro da área. E a bola fica com o time do Relson Ju. E aqui, galera, final de jogo. Juventude 0, Relson Ju
também 0. Sábado é a vez do Manacacite Via Campo, enfrentando o Atlético Piauí, valendo vaga, hein? Conto com você sábado a partir das 15h30 na transmissão. E domingo, bairro São Vicente, enfrentando o Alto, grande jogaço. A narração foi minha, Erisberto Barros, a audiência foi de vocês. Agradeço a cada um de vocês do Instagram, você que vem ao estádio, volte sempre, traga sua máscara, traga o seu álcool gel e venha pro estádio Otacilão. Campeonato Municipal de São Julião, apoio Prefeitura Municipal de São Julião, Povo é o Poder e Secretaria de Esporte e Lazer. Também agradecendo aqui o Joviano Alencar e agradecendo a vocês, agradecendo a Deus e tchau por mais uma transmissão. Aquele perdão, me deixa o malvadão, me deixa o malvadão, hoje tem bailão. E aquele perdão, me deixa o malvadão, me deixa o malvadão. DJ Railan, o DJ que comanda. Malvadão, malvadão.